Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas e complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderam e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. A segunda parte da aula de hoje vai ser a semana 2 de língua portuguesa do nosso PET complementar, das atividades complementares. Então você vai preencher na semana 2 de língua portuguesa a data de hoje, 20 de abril de 2021, o nome da nossa escola, Escola Municipal, Professor José Flávio de Freitas Zecão. Nome do estudante é o nome de vocês, hein? Turma, quinto ano A2, turno matutino. Os campos de atuação da semana 2 serão todos os campos de atuação, campo artístico, campo da vida cotidiana, práticas de linguagem, análise, linguísticas e semiótica, ortografização, leitura, interpretação e compreensão, escrita, produção de texto, palavras e frases. Objetos do conhecimento, a construção do sistema alfabético e ortográfico, estratégia de leitura, forma de composição dos textos, progressão temática e paragrafação, pontuação e acentuação. Habilidades: ler e escrever corretamente palavras com sílabas com diversas composições, identificando que existem vogais em todas as sílabas. Identificar o número de sílabas das palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Localizar informações explícitas e implícitas do texto. Ler e compreender com autonomia diversos textos, cartas, notícias, revistas, entre outros gêneros. Confirmar antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Diferenciar na leitura de textos, vírgulas, ponto e vírgula, dois pontos, acentuando corretamente as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Conteúdos relacionados, construção do sistema alfabético, segmentação das palavras e classificação quanto ao número de sílabas. Leitura de diversos textos, interpretação e compreensão, produção de textos. Bom, pessoal, o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é o gênero fábula. Mas o que é fábula? Vamos ver a definição? As fábulas são pequenas narrativas, ou seja, histórias contadas, que transmitem uma lição de moral, em que os personagens são geralmente animais que representam tipos humanos, como egoísta, ingênuo, espertalhão, vaidoso, mentiroso. Simbologia. Cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade da psique humana, tá? Estrutura do gênero fábula. Bom, como ele é uma narração, geralmente ele era contado oralmente. Quando ele passou para ser registrado de forma escrita, ele se divide em duas principais partes. A primeira parte é contar a história, o que aconteceu durante a história. E a segunda parte seria a moral da história, o ensinamento que se quer passar com aquela história narrada. As fábulas, pessoal, como são elementos narrativos com simbologias para ensinar às novas gerações certos valores sociais, alguns animais dentro deles são usados para simbolizar os atributos humanos gerais. Veja alguns exemplos. A coruja representa a sabedoria, os bons conselhos, a vigilância, a meditação, a capacidade de enxergar nas trevas. A coruja é associada à filosofia. A águia é utilizada como símbolo de poder, de autoridade, e em muitas culturas vem sendo a representação da nobreza, da majestade, da liberdade, agilidade
entre outras virtudes. Muitos autores escreveram fábulas dentro do seu tempo. Alguns deles criaram fama nessa área, como La Fontaine e Monteiro Lobato no Brasil. Na Grécia Antiga, um escravo chamado Ésopo virou um mito dentro das fábulas. Alguns dizem que foi um escravo apenas, mas as fábulas de Ésopo são atribuídas a diferentes escravos em diferentes épocas dentro da cultura grega. Foram reunidas como se fosse de apenas um escravo, mas diz que vários e vários são os autores dessas fábulas atribuídas a Ésopo, incluindo Sócrates, Platão e Aristóteles, o trio de filósofos mais famosos da cultura grega. Lembrando que a fábula sempre foi utilizada para ensinar uma moral, ou seja, um costume que aquela sociedade valoriza muito, um valor social. Então todas as fábulas, quando apresentam a moral da história, querem passar um ensinamento. Como as fábulas eram parte da tradição oral, você vai conhecer diferentes modelos e diferentes histórias envolvendo as mesmas personagens. Isso porque quem conta um conto aumenta um ponto. Cada região tinha um valor que eles queriam acrescentar àquela história que estava sendo passada. Por isso, criavam naquela região uma adaptação da fábula. Isso após a invenção da escrita e da cultura escrita, quando a fábula migrou do oral para o registro em livros, deixou de ser uma prática recorrente, sendo que, em algumas traduções, os países mudam as morais relativando-se para o que aquela sociedade mais prima. Exemplos como a lebre e a tartaruga, o leão e o ratinho, são utilizadas às vezes trocando as personagens para ensinar valores sociais, morais e até mesmo religiosos, dependendo do país que fizer a tradução. Qual versão é correta? Todas são corretas. Qual versão está errada? Nenhuma. Como a função da fábula é ensinar um valor moral, todos os valores são equivalentes, ou seja, de uma cultura para outra, o valor muda, mas tem o mesmo peso dentro da sociedade que ele está envolvido. Vamos agora acompanhar no YouTube a fábula atribuída a Ésopo, Os Dois Burros, no canal Contos Narrados. Vamos acompanhar juntos? Os Dois Burros. Um fazendeiro precisava levar 2 cargas para a cidade. Uma carga de 4 sacos de sal e outra carga de sacos de esponja. Os seus 2 burros foram escolhidos para a tarefa. Um dos burros, se achando mais esperto, logo disse para o outro: Oi, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou levar a carga de esponjas. Você leve a de sal. Todos vão falar: nó, que burro forte, carregando uma carga tão pesada. Você vai ser exaltado, meu filho. O outro burrinho não teve muita escolha. Ó, companheiro, dá aqui essa carga de sal, então, e vamos logo pelo caminho, já que você tá falando, né? O burro com a carga de sal ia ofegante, cansado, pois a carga era realmente pesada. O outro saltitava, feliz e satisfeito, com as suas esponjas leves. Dali a pouco, chegaram a um riacho que precisavam atravessar. O burrinho cansado finalmente abriu um sorriso. Mas esse trem tá pesado, não vai dar conta? Ainda bem que apareceu uma aguinha fresquinha aqui pra me refrescar dessa canseira.
entrou na água sem demora. Mas, com o peso em excesso, ele desequilibrou e, escorregando, foi parar na parte mais funda do riacho. Eita, diacho! A princípio, teve medo, mas logo percebeu que a sua carga estava ficando bem mais leve, pois o sal se dissolvia na água. Foi nadando e alcançou o barranco. Aliviado de seu peso, pôde trotar satisfeito. O burro que ficou no barranco, descansado, pensou consigo mesmo. Ara essa! Se ele com essa carga pesada conseguiu passar, será fácil pra mim isso. Vou até fazer uma gracinha, ó, pra imitar ele. Ele entrou no riacho e no meio do leito escorregou de propósito. Oh, não, escorreguei. E agora? Será que consigo nadar até o outro lado? Ele acabou indo para a parte mais funda. As esponjas, porém, começaram a se encher de água e ficaram muito pesadas. O burro começou a afundar. Oh, não! É verdade! Afunda mesmo! Eita, socorro! Tá difícil, meu Deus! Tá muito difícil aqui, rapaz! Nadou desesperado e quase não alcançou a outra margem do riacho. E por pouco não morreu afogado. Chegou lá ofegante e exausto. Agora sua carga pesava muito mais que a carga de sal do seu companheiro. Moral da história: pessoas que se acham espertas acabam sendo vítimas da sua própria esperteza. Muito bem, pessoal. Depois entra no canal do Contos Narrados e acompanhe as outras fábulas que eles têm disponível pra gente. Vamos agora para as nossas atividades de português? Eu voltarei.